Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero falar sobre uma situação que está me incomodando muito, do menino Davi. Ele torce para a Portuguesa, ele gosta de vestir a camisa de vários clubes, vai no estádio dos clubes, vai nos outros... Ele é fanático pela Portuguesa. Só que ele vai nos outros estádios e ele coloca a camisa dos outros clubes, colocou de São Paulo e tal. E, cara, ele está sendo atacado por uma pessoa que tem idade para ser a mãe dele. E a pessoa... Ó, esse menino aqui, a pessoa que está atacando ele ainda entrou em contato com as organizadas da Portuguesa para que atacassem ele, para que não deixassem mais ele ir ao estádio. E ele está com medo de ir para o estádio. Gente, isso é... Eu não sei onde a gente vai parar. Eu não sei aonde a gente vai parar. De verdade, não dá para entender aonde esse ódio todo da humanidade vai parar. E é um assunto que todo mundo tinha que engajar, todas as torcidas. Porque é surreal, cara. É inadmissível. Olha aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Direto ao ponto aqui, tá legal? Eu estou sendo ameaçado por uma torcedora da Portuguesa. Isso mesmo, tá aqui o arroba embaixo. Essa torcedora vem me ameaçando desde a semana que eu fui no camarote show mais querido do São Paulo. O camarote se chama o mais querido. Eu não chamei o São Paulo de o mais querido em nenhum momento. E o meu conteúdo de futebol nacional e internacional não é só sobre a Portuguesa. Eu falo muito sobre a Portuguesa aqui no meu perfil, mas não é só sobre a Portuguesa. Eu gosto de falar sobre futebol que eu amo, gente. Eu estou, cara, muito triste, muito abalado. Eu tô com medo de ir no Canindé no sábado contra o Aricá. Vai! Gente, eu não sei nem o que falar. Não vão fazer nada contigo. Tô muito triste. E hoje ela veio no perfil da Leões da Fabulosa, que pra quem não sabe, é a torcida da Portuguesa. E, cara, falou, passa um posicionamento contra ele, não sei o quê. Incentivando a torcida a ficar contra mim, cara. Isso é triste pra mim. Isso é muito fazer isso com a criança, cara. Nenhum influenciador fala de futebol. O que você ganha com isso? Você quer o quê? Lacrar em cima de mim? Você quer o quê? Ir na internet e ficar digitando, ficar querendo criar um apavoro em cima do Canindé, em cima da Portuguesa? Eu nunca recebi um centavo da Portuguesa. Por contrário, eu paguei já ingresso, eu pago só os torcedor. Cara, eu sou torcedor de verdade, eu visto a camisa do clube com muito orgulho, eu sou portuguesa. Eu não tenho ligação com ninguém do clube. Entenda isso de uma vez. Pessoal, tô muito decepcionado, gente, sério. Bom, pessoal... E ele tá com medo, mas eu acho que você não tem que ter medo, Davi, não tem que ter medo. Eu queria muito até que a Leões da Fabulosa, que as torcidas da Portuguesa se manifestassem. Até o momento que eu gravei, eu não sei se eles se manifestaram, mas era importante que cada um engajasse nessa causa, porque o que esse menino sofreu, cara, uma criança que fala de futebol e que tem um engajamento bacana, a gente precisa mudar. O ser humano, do jeito que tá num caminho sem volta, um precipício. Vamos pro vídeo. Todo mundo se complicando na Copa Libertadores da América. O Flamengo, né, se complicou aí com esse empate, mesmo muita gente, foi um empate bom, mas tem obrigação de pontuar na Argentina. O Botafogo perdeu para o Estudiantes de La Plata 1-0, revoltou torcedores aí com John Textor e tal, estão pedindo a cabeça, estão reclamando, chamando o John Textor aí de soberbo e tudo mais, pedindo a cabeça já do Renato Paiva, né? Cara, os torcedores do Botafogo estão revoltados. O Fluminense e o Renato Gaúcho levou o time misto, né? O time reserva, né? Para jogar contra a União Espanhola, empatou no finalzinho, foi salvo pelo gongo, mas ainda está na situação ali que não está garantida ainda a classificação na Sul-Americana, que só passa um, depois o segundo colocado, vai para os melhores segundo colocados, vão para uma repescagem. O Vasco, situação feia, né? O Vasco também numa situação terrível após um empate em casa com o Lanús, joga fora com o Lanús ainda. Essa é a situação dos cariocas na Libertadores e na Sul-Americana, nas competições sul-americanas. O Flamengo precisa desesperadamente pontuar na Argentina. O ideal é vencer para conseguir ainda ter uma campanha melhor aí na fase de grupos. E apesar do Felipe Luiz falar que o importante é passar, o Danilo foi contra isso. O Danilo falou que não, que o Flamengo, um time como o Flamengo tem que passar
em primeiro. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Estou aqui com o manto do Jogo do Imperador. Olha que top. O manto da despedida do Imperador. O manto de jogo, tá, gente? Manto de jogo, pet maravilhoso aqui da despedida do Imperador, com o patrocínio da Bet Oficial da Nação. E bateu a nossa odd da secada, hein? A gente falou para vocês aí que valia a pena colocar um carvãozinho ali na vitória do Estudiantes de La Plata e acabou que saiu um gol, um frangaço do John, né? Cara, me lembrou aquele frango que o Bruno tomou também contra o Botafogo. O Flamengo foi campeão carioca, mas o Botafogo sai ganhando 1-0, o Bruno toma um frangaço, a bola quica, engana o Bruno. Eu acho que ali também enganou o John, mas não deixa de ser, foi um frangaço do goleiro do Botafogo. A gente então lembra que é para jogar com responsabilidade, para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. Faça o seu cadastro agora mesmo na Bet Oficial da Nação. Eu chego aqui também com o oferecimento da Caravana do Haroldo, que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo receptivo no Rio de Janeiro. Entre em contato agora mesmo, garanta a presença Flamengo e Corinthians, Flamengo e Bahia. Você pode garantir Libertadores, Copa do Brasil, pode viajar pela Libertadores e pela Copa do Brasil também, Super Mundial com 7 dias na Disney e ainda ingresso, translado, hospedagem, passagem, tudo incluído aí, melhor pacote impossível. E detalhe, com a Caravana do Haroldo você não fica no aeroporto, como algumas aí deixam aí os seus clientes no aeroporto. Bem, a gente chega aqui agora para trazer para vocês algumas informações importantes sobre a possível saída do Wesley. Vamos falar do Gonçalo Plata, falar do Léo Ortiz, tem muita coisa aqui para a gente falar. A situação do Jorginho a gente trouxe ontem, até tem uma atualização importante aqui com relação ao Jorginho, uma informação que eu recebi, mas eu vou começar falando sobre a batata do John Textor tá assando no Botafogo. O Renato Paiva já está na fritura e o John Textor está com a sua batata assando. Olha só, o torcedor do Botafogo, lá do canal do NEM, eu vou reagir aqui com vocês. Vocês sabem quem é, né? Aquele fanfarrão, é um que está sempre falando que o Botafogo vai ganhar e tudo mais. E aí, olha só, botando o Renato Paiva como burro já, ó. Ele com o Textor. E o planejamento do Textor, hein, ó. A sua arrogância. Ó, vamos lá. Ô, John Textor, por que você não reconhece que você fez uma grande burrada em contratar essa carniça do Renato Paiva para o Botafogo? Um treinador que não consegue treinar o elenco, não consegue melhorar o Botafogo. A cada partida o Botafogo cai de produção. Mas a sua teimosia, a sua arrogância, porque você fez a burrada lá atrás, não posso dispensar ele. Aí fica esse futebol horrível no Botafogo. O Botafogo vai ser eliminado da Libertadores. Será? O Botafogo vai ser eliminado da Copa do Não posso Brasil. suar muito não, que o Flamengo também não está em boa situação boa na Libertadores, não. E olhe lá. Meio da tabela? Campeonato Brasileiro. Já está ali pé da zona. Mas você, John Textor, com a sua arrogância, não manda embora essa carniça do Renato Paiva. E o que acontece? Fica aí a torcida, os torcedores fiéis ao Botafogo. Sabe como? Vendo o time cair a cada dia de produção. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. E manda essa carniça embora. Ô, John Textor. Rapaz, os caras estão desesperados. Já a batata do John Textor esquentou, já tá assando, tá torrada. E os botafoguenses já estão pedindo a cabeça do Renato Paiva, já estão reclamando do John Textor. Para quem ia ganhar tudo esse ano de novo, estavam aí confiantes que iam ganhar tudo de novo, que o planejamento do Textor era perfeito, que a temporada ainda ia começar, né? Falaram que a temporada ainda ia começar com o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que a temporada ia começar. Eles avisaram, não, temporada é só lá para abril, para maio, né? Pois é, a temporada já começou aí. A temporada começou.
Vamos lá. O Flamengo ainda está pelo menos lá em cima no Brasileiro, a prioridade, né? Mas está ali a 2 pontos do Palmeiras, 2, né? 2 pontos do Palmeiras. Está ali na Libertadores, empatou na altitude, precisa pontuar, como eu falei, ela é na Argentina, mas o Botafogo, para ir naquela hype da Lady Gaga, ele não vai mais. Não vai, não vai. Olha só, a gente tem aqui o Léo Ortiz elogiado pela torcida pela atuação contra a LDU. Tá? Ele foi bastante elogiado nas redes sociais pela sua atuação. Apesar do empate, torcedores apontaram o camisa 3 como um dos melhores em campo. Ele e Pulgar. Não há dúvida que ele e Pulgar foram um dos melhores em campo. O Wesley, no segundo tempo, no primeiro tempo deixou um pouco a desejar, mas no segundo muito bem. O Gerson teve um pouco abaixo nessa partida, mas o Pedro não entrou como costuma entrar, mas eu já falei, questão de altitude. Tem jogador que não se adapta tão bem à altitude. O Pedro, por exemplo, o raciocínio às vezes não acompanha tão bem por causa da altitude. Mas por que isso tem a ver? Tem, raciocínio, o oxigênio, tudo a ver, tem tudo a ver. Bem, vamos lá. 66 de 74 passes certos. O zagueiro Léo Ortiz, 89%. 7 cortes, foi o primeiro do jogo. 3 interceptações, primeiro do jogo. 11 ações defensivas, primeiro do jogo. 0 dribles sofridos. Sensacional. 2 de 2 duelos ganhos no chão. Nota 7.4, segundo do time. Parabéns aí ao Léo Ortiz, que está arrebentando. Esse aí está voando baixo. Olha, trazer aqui para vocês a situação do Gonzalo Plata, se ele enfrenta ou não o Corinthians, sobre o prazo de retorno aí do Gonzalo Plata, segundo o Vene Casagrande. O retorno dele dependerá da dor que ainda sente no local. Nos bastidores, o Flamengo acredita que o atacante tem chances de enfrentar o Corinthians neste domingo. Plata ainda relata dores no joelho, mas com intensidade bem menor do que na última terça-feira, quando sentiu aí o problema. Tá? Agora a comissão técnica e o departamento médico acompanharão sua evolução diariamente. A expectativa é de que o atacante não fique fora por muito tempo, ok? Então, há ainda esperança de Gonzalo Plata estar à disposição no jogo contra o Corinthians. Olha só, trazer aqui para vocês que a gente já tem aí, cerca de 45 mil ingressos vendidos para Flamengo e Corinthians. É o duelo que vale aí a briga do Flamengo pela liderança. Agora a gente precisa que o Palmeiras perca ponto, mas a gente ainda tem confronto direto com o Palmeiras. Então isso é menos mal. Mas é importante o Flamengo vencer os jogos que tem em casa. E esse jogo contra o Corinthians, o Flamengo precisa vencer. Tem tempo para se recuperar da altitude. Os jogadores estão de folga, se reapresentam hoje, começam treinamento para jogar no domingo. Então treina quinta, sexta, sábado para jogar no domingo. Tem 3 treinos aí, diferente do que teve na semana passada, que não tinha tempo para treinar. Agora o Flamengo tem tempo para treinar e se preparar para o duelo diante do Corinthians. Olha, setor norte totalmente esgotado. Alguns setores já estão esgotando também, como oeste e leste inferior. Leste superior ainda tem bastante. Me passaram que os outros setores sul também tem bastante. Maracanã Mais também vendeu muito, tá? E norte esgotado. Cerca de 45 mil ingressos vendidos, tá? O que eu recebi aqui, também os valores seguem praticamente os mesmos, né? R$100 a norte, meia, 50 já esgotado. Sul, 80 inteira, meia, 40. Leste superior 120, meia 60, esgotado só norte por enquanto, tá, gente? Leste inferior 140, meia 70, oeste inferior 180, meia 90, Maracanã Mais 500, meia 287 e 50, tá? Então, essas são as informações aí do duelo diante do Corinthians. A informação que eu recebi com relação ao Jorginho, primeiro que o Arsenal tá tentando contratar lá volante, renovar também com o volante deles, contratar o Zubimendi e tudo mais. Além dessa informação que o Arsenal está tentando contratar um volante, a informação é que aconteceu a reunião do empresário do Jorginho com
o Andréa Berta lá na Inglaterra, se reuniram e que ficou tudo muito bem encaminhado para a rescisão, que já deixaram tudo amarrado, tudo alinhado para a rescisão do Jorginho, tá? A rescisão entre Jorginho e o Arsenal já está decidida, o Arsenal vai liberar o jogador logo após o final da temporada, e aí ele já vai poder assinar o contrato com o Flamengo assim que encerrou o contrato, rescindiu o contrato, já pode assinar na sequência e só espera um momento para registrar o contrato assim que abre a janela especial para o Super Mundial. Tá? A expectativa é que ele se recupere nos próximos dias do problema que ele teve na costela, e o jogador então deve ficar à disposição do Flamengo para ser anunciado em breve, assim que acabar. Tão logo acabe a temporada europeia, o Arsenal vai liberar o jogador. Então já houve um acordo entre o Arsenal e o staff do jogador. Informação exclusiva que a gente traz aqui, já há um acordo entre o Arsenal e o staff do jogador. O Flamengo vai ter então que arcar com parte ali dos valores também que o Jorginho tem a receber, que ele teria que receber se ele ficasse até o final da temporada no Arsenal, né? No final do contrato, na verdade. A temporada acaba, o contrato ia até depois do momento ali do início do Mundial, então ele precisava ser liberado antes. E o Arsenal não vai arcar com 100% daquilo ali, vai ter chegar a um acordo ali do Arsenal manter uma parte e o Flamengo vai ter que arcar uma outra parte, mas já está tudo muito bem encaminhado entre o Flamengo e o jogador, né? O Boto, o BAP, óbvio, o Felipe falou que não é ele que tem que dar aval, que eles contratam e ele só resolve, bota para jogar, encontra uma solução, mas o Felipe também tem interesse na contratação do Jorginho, então todos aí muito otimistas com o final feliz, inclusive essa situação agora que a gente traz para vocês, que houve um acordo entre o diretor executivo do Arsenal e o staff do jogador Jorginho. Falar novamente aqui de mercado da bola, informação importante para trazer para vocês, que empresários do Wesley, o Guilherme Flazueiro trouxe, eu também falo muito lá com o Marcos Marinho, com o Sávio, né, com os agentes que cuidam da carreira do Wesley. Ele trouxe que empresários do Wesley, os agentes dele, viajam para a Inglaterra para reuniões com clubes da Premier League. A gente tinha trazido, não sei se vocês se recordam, a gente tinha trazido que tinham alguns clubes, eu tinha falado com o staff do jogador, alguns clubes da Inglaterra, da Premier League, estavam interessados na contratação dele. Não é só a Atalanta da Itália, não. Tem clubes da Inglaterra interessados na contratação do Wesley. Para completar a informação do Flazueiro, a informação que eu tenho é que eles não ficam somente na Inglaterra, não. Eles também vão à Itália e à França para conhecer e ouvir possíveis propostas pelo Wesley. É pela Europa, tá? Não é somente Inglaterra, Premier League, não é somente Grã-Bretanha. Eles vão rodar ali a Europa para apresentar ao Flamengo as melhores propostas e também o que o jogador preferir, o que eles acharem que é o melhor para o jogador. E é muito provável que o Flamengo venda o Wesley, tá, gente? Eu tenho falado isso aqui, é o nome que o Flamengo deve acabar recebendo um valor altíssimo, fala-se de 30, 35 milhões de euros com metas, algumas pessoas falam em 40 milhões de euros, não sei se chega a esse valor, mas 35 milhões de euros com metas, eu acho que é um valor possível, tá? Então, os agentes aí do lateral direito Wesley viajaram aí para a Inglaterra para participar de reuniões com clubes da Premier League e também de outras ligas, tá? Como eu falei para vocês, essa informação nossa, que também vão ouvir pessoas, dirigentes, conhecer, né, os clubes. O objetivo é conhecer as estruturas, inclusive das equipes, e avaliar os projetos apresentados ao atleta. Os encontros têm como foco principal discutir possíveis oportunidades de transferência para o jogador. Então, está cada vez mais perto de sair do Flamengo. O Wesley, no meio do ano, deve chegar aí uma proposta bombástica para o jogador. E o Flamengo deve vender, é uma necessidade do Flamengo também ter aumentar as vendas. O Flamengo deu uma queda nas vendas. É triste, né? Porque hoje é um jogador ali pela direita que ajuda demais ali, quando está junto com o Gerson, ali vai muito bem. Olha, falar sobre a situação, a gente fechar com a situação do Bruno Henrique, tem uma novidade aqui. Ontem a gente trouxe que a Polícia Federal concentrou o relatório do caso do atacante, indicando envolvimento direto com apostadores. Promotores, porém, planejam
fazer uma leitura mais abrangente, analisando todo o material disponível, incluindo mensagens apagadas. O objetivo é construir uma análise sólida, tá? A possibilidade de acordo, essa é a informação que a gente está trazendo aqui agora, a possibilidade de acordo foi descartada, já que crimes atribuídos não se enquadram nos critérios da ANPP. Tá? A PF destacou que Bruno Henrique apagou quase 4.000 conversas. As evidências mais comprometedoras foram encontradas no celular do irmão do atacante, mas há presunção de inocência, nada que garanta que ele realmente fez alguma coisa. Tem que tudo ser muito bem avaliado para a gente entender o que vai acontecer, tá? Pois é, aí o pessoal pergunta, enquanto contratarem uma empresa... parece que é tudo... Eu já falei isso. Agora as pessoas não falam de outras situações, não falam do Luiz Henrique, não falam das outras polêmicas, né? Pessoas aí preocupadas aí com o Bruno Henrique, né? Aí, muita gente preocupada com o que pode acontecer com o Bruno Henrique. Eu, sinceramente, eu acho, tá, gente? É achômetro, mas eu acho que mesmo que... Eu já falei isso, se tiver culpa, tem que ser punido. Não adianta passar pano. Se tiver culpa, tem que ser punido. Mas eu acho que mesmo com toda a investigação, com tudo que vai acontecer, vai demandar muito tempo. Eu tinha falado do contrato até 27, não é que tinha um gatilho no contrato, na negociação queriam esse gatilho. Parece que não, o contrato dele é até o final de 26. Então ele tem mais 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses de contrato. Eu acho que ele consegue encerrar esse contrato com o Flamengo. Não sei nem se ele de repente vai se aposentar já no final desse contrato, já está com uma idade avançada, mas a verdade é que o Bruno Henrique, eu acredito, tá? Acredito que ele consiga cumprir, mesmo ele sendo culpado, que eu acho que pode de repente no julgamento nem ser julgado culpado, mas eu acho que ele consegue cumprir o contrato dele com o Flamengo, tá? Até porque já foi dito pelo STJD que muito provavelmente não devem punir o jogador enquanto estiver rolando aí o julgamento, tá certo? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Convido você também a conhecer o programa Mais Slim da Mais Cabelo, para você emagrecer com saúde, sem queda, vai ficar bem na fita, com muita saúde. A Mais Cabelo tem sempre um aperto de você. Faça sua avaliação grátis no link que está aqui do comentário fixado. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!